Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Un gusto verlos nuevamente. Sería mejor si no estuvieran con las mascarillas, con tapabocas, pero alabado sea el nombre del Señor que nos permite esta bendición que es reunirnos. Vamos a enfocar-nos nesta manhã no capítulo 14 do Evangelho de Juan, versículo de número 6. Evangelho de Juan, capítulo 14, versículo 6. A las pessoas que nos acompanham por internet, eu espero que a señal de internet esté buena, porque el domingo passado hubo ruído, não se escuchou bem. La culpa não é de Roy, la culpa não é de Christopher. Ojalá lo fuera, porque se fuera assim, poderíamos, certo, retarles e exigir que se preparem mais, com antelação, pero não tem que ver com eles, tem que ver com a señal de internet, pero solamente para que tenham presente isso, que há várias situações em nosso contexto de igreja, de culto, como assim na vida, que escapam de nossas manos, para que tenham paciência. A palavra de Deus no Evangelho de Juan, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nadie viene al Padre sino por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nadie viene al Padre sino por mim. Quisiera pedir a nuestra hermana Carolina Barrientos que nos dirija a Dios en oración, rogando la bendición del Señor para este momento. Oremos. Amém. Uma história bem conhecida em la Bíblia é a discórdia entre os hermanos Esaú e Jacob. Sendo mais jovem, Jacob enganou a seu padre Isaac e recebeu a bendição que estava reservada ao primogênito. Quando supo de ello, Esaú se aborreceu de tal maneira que prometeu que, quando seu padre muriera, ele mataria a Jacob, ele mataria a seu irmão. Jacob temeu perder sua vida e, obedecendo a sua madre, huyó a Padán Aram, em donde Labán, hermano de ella, vivia. En el camino hacia la casa de su tío Labán, Deus se manifestou a Jacob. Ele estava cansado, huía para preservar sua vida, havia abandonado a seu hogar
e não sabia que lo esperava em uma nova terra. A Bíblia registra lo seguinte: e chegou a um certo lugar e dormiu allí, porque já el sol se havia puesto, e tomou de las piedras de aquel paraje e puso a sua cabeceira e se acostou en aquele lugar e sonhou. E aqui uma escalera que estava apoiada na terra e su extremo tocava el cielo. E aqui ángeles de Deus que subiam e descendiam por ella. E aqui Jeová estava em lo alto de ella, el cual dijo: Eu sou Jeová, el Deus de Abraão tu padre, e el Deus de Isaac. La tierra em que estás acostado, te la daré a ti e a tu descendência. E aqui eu estou contigo, e te guardaré por donde quiera que fueres, e volveré a traerte a esta tierra, porque não te deixaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. E despertou Jacob de su sueño e dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, e eu não lo sabia. E chamou el nombre de aquele lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. É o que diz a Bíblia. Betel significa casa de Deus. Em seu sonho, el afligido Jacob viu uma escalera gigantesca, por supuesto, porque esta escalera conectava a terra al cielo, e os ángeles subiam e descendiam por ella. Cerca de 1500 anos depois do sonho de Jacob, Jesus se apresentou a Natanael e lhe revelou lo que ele havia hecho debaixo de la higuera. Ante el espanto de Natanael, que em resposta a la revelação dijo: Tu eres el Hijo de Deus, tu eres el Rei de Israel. Jesus declarou a ele e a los demás que testemunhavam a conversação: De cierto os digo, de aqui adelante vereis el cielo abierto e a los ángeles de Deus que suben e descienden sobre el Hijo del Hombre. Foi lo que Jesus dijo a Natanael: De aqui adelante vereis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús afirmou ser la escalera que conduce a los seres humanos a Dios. Jesús interpretou la escalera del sueño de Jacob como anúncio de sua persona. Em outras palavras, ele declarou ser a via de acesso ao Padre. Se a Natanael, Jesus se identificou como a escalera, a Tomás, Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nadie viene al Padre sino por mim. Mis hermanos e hermanas, a Bíblia afirma: Jesus é o caminho e a verdade e a vida. É sobre isso que vamos a reflexionar e a aprender nesta manhã. Certamente que para muitos de vocês não será um novo aprendizagem, sino que um reforço, um recordar-se de estas maravilhosas verdades. Jesus é, em primeiro lugar, el caminho. A declaração de nosso Senhor: Eu sou el caminho e a verdade e a vida, se enmarca em um mensagem de aliento, em um mensagem de consolação. Sabemos que o contenido de estes capítulos do Evangelho de Juan são alguns dos diálogos que Jesus mantuvo com os discípulos em seus últimos dias de vida, especialmente do capítulo 13 em adelante.
De hecho, el ambiente del capítulo 13 es de despedida. Versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El capítulo 13 anuncia su sacrificio, la traición de Judas, la negación de Pedro, entre otras cosas, a fin de preparar a los discípulos para el momento más dramático de sus vidas, la muerte de su Señor. Lo que Jesús hizo, según el relato de Juan, fue entregar discursos, mensajes, a fin de preparar sus discípulos para el momento de su muerte, para el momento de la despedida. Mientras Jesús hablaba de su muerte, la tristeza invadía el corazón de los discípulos. Claro, su Señor partiría. Llevavam alrededor de 3 años de intenso convívio com Jesus. Despedidas suelen ser momentos cargados de mucha emoción. En el caso de los discípulos, la tristeza se mezcla con incertidumbre hacia el mañana. ¿Qué será de nuestra vida sin el Señor Jesús? Estos hombres habían abandonado sus ocupaciones, sus hogares, sus parientes e seus projetos personais para seguir a Jesus. Como os demais judíos de seu tempo, os discípulos esperavam a chegada do reino de Deus, ou seja, a restauração de Israel, a condenação do mal e a plenitude da justiça. Todavia, é certo, eles não haviam compreendido a natureza do reinado de Cristo. Pensavam que Jesus, o Messias, seria aclamado rei de toda a nação de Israel, que o jugo romano chegaria ao fim, que a plena felicidade era uma questão de pouco tempo. Pronto, segundo a visão de los discípulos, eles reinariam ao lado de Rei Jesus. ¿Se acuerdan ustedes de la petición que la madre de Santiago y Juan hizo a Jesús? Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Según la perspectiva, según la comprensión de los discípulos y de muchos judíos de esta época, el reino de Dios, el reino de Jesús para los discípulos, sería un reino terreno o terrenal, que tiene que ver con la fuerza de Israel como nación. No habían entendido la naturaleza del gobierno y del reinado del Señor Jesucristo. Entonces, a estos hombres que estaban tristes porque escuchavam que seu Senhor partiria, seria incluso muerto, a estes homens preocupados, a fim de consolá-los e animá-los, Jesus les disse lo seguinte, a partir del versículo 1 del capítulo 14. Me acompanhem. Não se turbe vuestro coração. Creéis em Deus, creed também em mim. En la casa de mi Padre muitas moradas hay. Si así no fuera, aí me complica, não está com lentes. Me ajudem, por favor. Gracias. Voy pues a preparar lugar para vosotros. E si me fuera e os preparare lugar, vendré outra vez e os tomaré
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis ¿qué cosa? Camino. El camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entienden por qué Jesús hizo esta declaración? Porque estavam um tanto como que desubicados, desencarrados, preocupados, com o coração lleno de medo, de inseguridade com respeito ao amanhã. Assim que, neste contexto, a primeira afirmação de Jesus é: eu sou o caminho. Tenham presente que Jesus acabara de dizer a los discípulos que hacia donde iba, eles não poderiam ir imediatamente. Capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simão Pedro: Senhor, ¿a dónde vas? Jesús le respondeu: a donde eu vou, não me puedes seguir agora, mas me seguirás depois. Então Jesus recién havia dicho: hacia donde voy, Pedro, tú, Pedro y los demás, por inferência, ustedes não podem ir agora. Pero mais adelante, passado algum tempo, Jesus afirma que eles sabiam a donde iba e o caminho hacia el lugar. Hemos leído, capítulo 14, versículo 4, certo? E sabéis a donde voy e sabéis o caminho. E nesse instante, é nesse instante que Tomás reacciona. Versículo 5: Senhor, não sabemos a onde vas, como pues podemos saber o caminho? Jesus é o caminho hacia o cielo. Nadie viene al Padre sino por mim, afirma o Senhor. Que potente declaração! Jesus não é solo o líder de los discípulos, el narrador de parábolas, el médico que cura a los enfermos, el que hace milagros, el que resucitó a Lázaro. Jesús es la puerta, Jesús es la escalera, el camino que lleva a Dios. La Bíblia é clara, mis hermanos e hermanas: há um solo Deus e um solo mediador entre Deus e los hombres, Jesucristo. Não há outro caminho. Não é el pertenecer a uma igreja evangélica. Não são os santos que encontramos na igreja católica. Não é a energia que emana de tu interior, como dizem os espiritualistas. Não é a prática religiosa em si mesma. Não. O único caminho é Cristo. Não são as buenas obras que uno pode realizar. Não. Déjame hacerles uma pergunta. Qual foi o recorrido que hiciste desde tu casa ao templo? ¿Te acuerdas? ¿Por que elegiste venir por uma via e não por outras? Eu, por exemplo, eu vim por Avenida Brasil, Companhia de Jesus, que depois passa a chamar-se Mercê, Miraflores e cheguei a Santo Domingo. Pero poderia haver venido por São Paulo, Manuel Rodrigues e General Maquena. Existem muitos caminhos através de los quais podemos chegar ao templo. Pero solo existe um caminho hacia el cielo. Jesús, el Hijo de Deus. Existem muitas vias para muitas situações na vida. Pero para relacionar-se com Deus,
Solamente Jesucristo é o caminho. Pastor, que bueno. Já sei que só existe este acesso, assim que estou salvo. Ojo. Jesus não é um conceito, um princípio, uma força, uma doutrina, uma filosofia de vida. Jesus é uma persona. Teorias não são capazes de salvar os seres humanos. Solamente se uma pessoa mantém relação personal com Cristo, como seu Senhor e Salvador, é que esta pessoa será salva. Jesus é, además de ser o caminho, Jesus é a verdade. É a segunda parte de sua potente declaração. Eu sou o caminho e a verdade. Pero, que é a verdade? Foi a pergunta que Pilato hizo a Jesus. Pero Pilato não esperou a resposta do Senhor. A Bíblia diz que quando hubo dicho esto, salió outra vez a los judíos. Jesus é a verdade de uma forma diferente de la verdade que encontramos, por exemplo, em los livros. Encontramos verdades em muitos livros de geografia, de história, em las gramáticas. Encontramos menos verdades e muitas teorias camufladas de verdade em los livros de ciências. Pero em Jesus temos a encarnação de la verdade. Ele é a verdade em persona. É por isso que sua verdade é singular e distinta de outras expressões de verdade, que em realidade são derivações de la verdade que está em Deus. Assim como os alunos en el colégio não aprendem primariamente com a pizarra, com a pantalla, com os manuales, sino com os professores, que são pessoas de carne e hueso, em relação a Deus e ao verdadeiro sentido da existência. Solamente Jesus pode satisfazer nossas mais profundas necessidades de aprendizagem. Em outras palavras, não é suficiente, aunque seja importante, ler e conhecer a Bíblia. Não é fundamental ser israelita, haver nascido em Israel, ou em Peru, ou em Colômbia, ou em Brasil, incluso em Chile. Não é fundamental. Lo fundamental é conhecer e relacionar-se com a verdade que é Jesucristo, el Hijo de Deus. E esta verdade alcança a todos os pueblos, a las pessoas que estão esparcidas na terra. La verdade é a realidade, é o que é, aunque não sempre nossa percepção logre notar lo que é real. El hecho es que nuestra percepción es harto limitada y muy a menudo es defectuosa. Concordo plenamente com o comentarista bíblico William Hendrickson, quando afirma que, al decir-se a verdade, Jesus está declarando ser a realidade última, em contraste com as sombras que lo precedieron, em contraste com as coisas que vieram, ou que aconteceram, ou que foram anunciadas antes de sua venida ao mundo. Por exemplo, no mesmo Evangelho de Juan, no capítulo 1, lemos: e aquele verbo foi hecho carne, e habitou entre nós outros, lleno de graça e de verdade. Pois a lei por meio de Moisés foi dada, pero a graça e a verdade vieram por meio de Jesucristo.
el evangelista Juan não está dizendo que a graça e a verdade não estavam presentes na época de Moisés, como alguns afirmam e se equivocam. Lo que a afirmação de Juan nos permite concluir é que a expressão máxima de graça e verdade é Jesus. Por ser a verdade plena, Jesus pode salvar-nos de las mentiras religiosas, de nuestras próprias mentiras também, e del pecado. E conocereis a verdade, e a verdade os hará livres. Justamente para não deixar seus discípulos sem direção e huérfanos. Capítulo 14, versículo 18. Não os deixarei huérfanos, vendrei a vosotros. Justamente para não deixá-los huérfanos e sem direção, Jesus prometeu: pero quando venga o Espírito de verdade, Ele os guiará a toda a verdade, porque não hablará por sua própria conta, sino que hablará, tudo lo que oyere, e os hará saber as coisas que habrão de venir. Capítulo 16, versículo 13. Jesus não solamente nos libera de las mentiras del mundo e de aquelas que nascem em nosso mesmo coração, em nosso próprio coração, não solamente nos salva de las mentiras e del pecado, Ele nos dá seu Espírito para que podamos identificar a verdade e viver de verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão al Padre em espírito e em verdade, porque também o Padre tales adoradores busca que lhe adorem. Em resumo, hermanos e hermanas, conhecer a verdade, é decir, conhecer a Jesus, é garantia de liberdade, de direção segura, e se lo obedecemos, de viver como agrada a Deus. Jesus ha dicho: eu sou o caminho e a verdade, pero também afirma: eu sou a vida. Habiendo entendido que Jesus é o caminho e a verdade, a consequência natural é reconhecer que Ele é a vida e la regala a todos los que lo reconocen como Salvador. Al dizer que é a vida, Jesus não está dizendo que é o aliento que dá vida ao corpo. Jesus não tem em mente el alma humano. Sua declaração de que é a vida é para contrastar com a muerte. Por favor, me acompanhem na leitura de alguns versículos. Ou solamente, se querem, lo escutem. Capítulo 3, versículo 16. Eu vou pedir a um voluntário que leia Juan capítulo 3, versículo 16. Nesse marco de que a vida que está em Jesus e que tem que ver com sua persona, tem que ver com fazer o contraste, com destacar a liberação da realidade que é a morte. Juan 3:16, por favor, um voluntário ou voluntária. Hermano Sérgio, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Graças. Não se pierda, mas tenha vida eterna. Outro voluntário ou voluntária, capítulo 6, versículo 33. Capítulo 6 do mesmo Evangelho, versículo 33. Porque el Padre Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. E dá vida ao mundo. Outro voluntário, capítulo 10, versículo 28.
10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. E não perecerão jamás. Para terminar, 11:25. Muchas gracias. Então, quando Jesus afirma, eu sou a vida, Jesus está dizendo a nós outros, eu sou o único que tem poder para vencer a morte e para resgatar as pessoas de las tinieblas. É por isso que Juan menciona ou inclui em seu evangelho várias declarações maravilhosas. Por exemplo, a declaração de Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tienes palavras de vida eterna. El mesmo Jesus que dijo: El que me sigue não andará em tinieblas, sino que tendrá a luz de la vida. Eu he venido para que tenham vida e para que la tenham em abundância. E esta é a vida eterna, que te conozcam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesucristo, a quem has enviado. Solamente aqueles que encontram o caminho, ou que são encontrados por el caminho, aqueles que conhecem de forma personal a la verdade, Jesucristo, podem viver para Deus, podem desfrutar, gozar de vida abundante e recebem a vida eterna. Nos primeiros anos da igreja cristiana, os seguidores de Cristo eram identificados como homens e mulheres del caminho. É interessante. No livro de Hechos, há ao menos 4 referências, 4 menções de que os seguidores de Cristo eram os del caminho. Los del caminho anunciaram a verdade porque tinham a vida. Um cristiano del passado, Tomás de Kempis, dijo o seguinte: sem caminho não se pode andar. Sem verdade não se conhece, sem vida não se vive. Eu sou o caminho que deves recorrer, a verdade que deves crer, a vida que deves esperar. Por supuesto que Tomás de Kempis está mencionando, tem em mente a Jesus. E sigue o escritor: eu sou o caminho que não se deve deixar, a verdade suprema, a vida que nunca acaba. Eu sou o caminho mais direito, a verdade suprema, a vida verdadeira, a vida bem-aventurada, a vida increada. Se permaneces em mi caminho, conocerás a verdade, e a verdade te hará livre, e assim alcançarás a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quando dijo estas palavras, se encontrava em la tierra. Hoje Jesus se encontra em los cielos, pero sus hijos e hijas não estão huérfanos, não? Hemos recebido o Espírito Santo, que é Deus habitando em nós outros, e que nos recuerda as palavras, as enseñanças de Jesus. Temos a Bíblia, a palavra de Deus, que nos entrega princípios para enfrentar e responder todas as situações e problemáticas da vida. Formamos parte de uma igreja, de uma família, que é a família da fé. Incluso, e quero terminar com esta leitura, e no capítulo 13, que Jesus anuncia seu sacrifício e outras coisas,
En el marco de consolar y de animar a sus hijos, Jesús habla de la necesidad del amor fraternal. Capítulo 13, versículo 34. Um mandamento novo os dou, que os ameis uns a outros, como eu os he amado, que também os ameis uns a outros. Assim que, meus irmãos e irmãs, anunciemos a Cristo, el caminho, a verdade e a vida. Que podamos viver de tal maneira a reflejar em nosso comportamento a Jesus, el caminho, a verdade e a vida. E não deixemos de ajudar-nos mutuamente, de amar-nos, porque perfeito e poderoso é solamente nosso Senhor. Acá todos nós outros e também os que nos acompanham por las redes sociais, somos enfermos que han sido tratados e siguen em tratamento por el médico de los médicos. São enfermos que já têm o diagnóstico de sua enfermidade, pecado. São enfermos que já sabem as consequências do pecado. São enfermos que sabem que vão a morrer. Pero são enfermos que han encontrado a vida em Jesucristo. E este Jesucristo quer que vivamos de maneira abundante, aqui, hoje e para sempre. Que Deus les bendiga muitíssimo, meus irmãos e irmãs. Amém.